Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje nós vamos falar do que? Do martelo do tempo, porque essa lua nova que se iniciou em Capri define o nosso ano e está super poderosa, apesar de debilitada. Saturno que deu já seu ultimato e essa primeira conjunção que nós estamos tendo entre amor e poder, de Vênus e Plutão em Aquário. Essa lua, como eu falei, debilitada, porque ela fica debilitada em Capri, ela se tornou tão poderosa. Quem nutriu a energia dessa lua? E a gente vai falar também da engenharia cósmica, dos graus que nós estamos tendo com os grandes sextis do ano. Então, ano passado foi a 1 grau. Este ano serão esses grandes, esses planetas lentos a 4 graus. Ano que vem, grau 6. Então, a gente está tendo que uma reconstrução em cada parte bem específica em cada ano. E eu também vou revelar aqui, vou trazer imagens que foram mostradas dentro do meu grupo particular do Arqueologia Carmim, com a runa que se chama Anjo e a doriforia neste céu, que é um termo da astrologia helenística que está tudo interligado. Se você é novo aqui, já se inscreve, já curte, gente, compartilha esse vídeo, porque cada interação ajuda essa mensagem, o que? Ela chegar a mais pessoas que precisam fazer parte desta navegação estelar conosco. Essa lua que se iniciou, que a gente falou bastante domingo, plantada no solo mais o que? Rigoroso do zodíaco. Capricórnio. E é aqui que reside um paradoxo sagrado. A lua que rege as águas emocionais está o que? No seu exílio, onde reina Saturno. É regência de Saturno, Capri. O senhor do que? Da estrutura, do tempo, da lei seca. Mas é exatamente por isso que essa alunação é alquímica. A água se faz pedra, a emoção se faz osso e o sentimento se faz estrutura. E todos os planetas que passaram pela montanha, por Capri, Vênus que já está lá hoje, já está lá do ladinho, juntinho de Plutão, né? Mercúrio, Sol, Marte, o Sol também já está lá, foram nutridos por quem? Por Saturno, foram temperados, foram ensinados que nenhuma visão sobrevive sem arcabouço, que nenhum desejo dura sem disciplina e que nenhuma ação perdura sem estratégia. Mas hoje aqui, enquanto falamos, acontece esse algo tão poderoso. Vênus encontra Plutão a 3 graus de Aquário, porque Plutão vai fazer o grande sextil quando estiver a 4 graus em meados do ano. Sob o quê? Sob o olhar hoje da estrela fixa Altair, que simboliza a águia que voa alto e vê longe. E este encontro não é casual, é o primeiro ajuste do martelo de Thor no céu. E essa conjunção Vênus-Plutão não é um aspecto qualquer, gente. É um movimento do dia, aquele que muitas pessoas buscam nos resumos astrológicos, né? A gente quer esse aspecto, esse trânsito que está acontecendo, mas aqui no Carminho aprofundamos além da superfície. Vênus, regente do amor que merece nosso tempo e recurso, une-se a Plutão, o senhor da morte, do renascimento, do poder oculto, da transformação radical, no signo de Aquário, de ar, desse campo do coletivo, do futuro, das redes, sob a estrela Altair, da constelação da Águia, que na tradição árabe significa que voa alto e ataca em queda livre. Temos aqui uma alquimia urgente. O que você valoriza, Vênus, está sendo profundamente transformado por Plutão para servir a um futuro coletivo aquário com precisão visionária Altair. Então, essa conjunção está refazendo o que, gente? Contratos relacionais, revisando o que merece investimento emocional e financeiro e expondo o que? Dinâmicas de poder nos afetos. E ela acontece exatamente hoje, enquanto você assiste esse vídeo, trabalha o que? Em abstrações, mas
no tempo real. E essa conjunção é justamente o que? A lâmina incandescente que o martelo de Thor está prestes a forjar. Enquanto o cabo do martelo, que está lá em Urano em Touro, oferece o que? A força revolucionária estável. E a cabeça com esse estélio em Capricórnio. Dois já foram, Vênus e o Sol já estão em Aquário, mas Mercúrio e Marte ainda estão lá. E fornece o que? O peso da estrutura. Vênus e Plutão em Aquário é o metal em brasa. A matéria-prima do que? Dos nossos valores e poderes mais profundos prontos para serem moldados numa forma que sirva ao coletivo. Altair, essa águia, ela guia o golpe do martelo com precisão visionária. Cada decisão relacional, cada revisão de valor, cada expurgo de dinâmicas de poder tóxicos que você fizer hoje é um golpe desse martelo forjando o quê? A sua lâmina pessoal para o futuro. E esse futuro, gente, não é individual, é aquariano, é comunitário. É o novo contrato social dos afetos e dos recursos sendo escrito aonde? No fogo plutoniano. Por isso, a urgência, o martelo já está levantado. O metal está quente. E você, consciente ou não, é o ferreiro e o ferro ao mesmo tempo. O que será forjado nas próximas horas definirá não só os seus relacionamentos, mas que tipo de poder você exercerá na nova rede humana que está nascendo. Escolha com a sabedoria de quem sabe que está assinando a quente, a fogo, os próximos capítulos da sua história afetiva e do tecido social que habitará. Agora a gente vai falar um pouquinho desse cabo de guerra, que a gente falou muito no ano passado, no final de 2025, que agora se tornou um martelo. Lembra que eu falei muito dos estélios de todos os planetas em oposição a Júpiter nas semanas passadas? Todos esses planetas em Capricórnio estiveram o quê? Em oposição a Júpiter em Câncer. E esse foi o teste do quê? Da nutrição. Será que sua estrutura Capricórnio honra suas raízes emocionais Câncer? Eu falei muito disso. Será que a sua ambição respeita seu útero emocional? Quem passou nesse teste agora tem o que? Alicerces que não racham sob expansão. E o martelo de Thor aqui. Urano em touro com um cabo, com a ponta do cabo do martelo lá embaixo. Enquanto Mercúrio e Marte, o filho guerreiro de Saturno, ainda estão em Capri, temos o que? Uma configuração que os antigos chamariam de o cabo do martelo, Urano em touro. Então pense comigo, a cabeça do martelo está lá nesse estélio em Capricórnio. E a gente ainda está falando de metade em Capricórnio, que é Mercúrio, e Marte, a outra metade, que é Vênus, e o Sol já em Aquário, mas a direção do desenho dentro do céu do momento é este, o cabo Urano em touro, essa força revolucionária aplicada com quê? Com estabilidade. Thor, na mitologia nórdica, não era apenas deus do trovão, era o purificador. Seu martelo destruía para consagrar. E é isso que essa configuração faz. Destrói estruturas falsas para consagrar as verdadeiras. E o trenzinho que eu falei desses planetas, essa última parada em Capricórnio, que eu usei a metáfora do trem. Como eu já falei em vários vídeos anteriores, os planetas são um trem de estrelas. E em 2025 entramos o quê? No final de 2025 entramos no túnel de Capricórnio. Agora estamos na última estação. É como se Mercúrio já tivesse despachado suas últimas mensagens estruturais. Ele já está caminhando, ele já está arrumando fim de semana, eles já estão lá. E Marte é o último a sair. Ele é o finalzinho do trenzinho. Por quê? Vênus não foi a primeira? Nós não falamos da inversão deles, de polos, dela essa estrela de 5 pontas, ela vai desenhar em 8 anos, e Marte se tornou diurno. E Vênus está na frente porque ela aponta nesse foguete. Marte, como esse último a sair, ele é o quê? Ele é esse combustível.
impulsiona tudo que foi construído aqui para o próximo destino em aquário. Então, tudo que foi estruturado, ele ruma e ele empurra os outros com a força, com a combustão para Aquário. Mas atenção, Marte em Capricórnio é o filho obediente de Saturno. Sua força não é bruta, é estratégica aqui. Ele se sente bem, ele se sente em casa, ele não ataca, ele conquista com paciência. Paciência da montanha, de subir uma montanha. E antes de sair, ele fará o quê? Sua última inspeção nas fortificações. Todos no mesmo vagão, até o fim de semana. Então, todo mundo para lá, e ele empurrando esse trenzinho, todos estarão aonde? Em Aquário. E esta é a última vez que teremos tanta energia concentrada no signo da montanha, por um bom tempo. Então, é como se o universo dissesse: olhe bem para as suas estruturas, toque cada pedra. Teste cada alicerce. Depois dessa janela não haverá mais reforma, só demolição ou consolidação definitiva. E a gente vai falar só um pouquinho hoje da engenharia desses graus. 1 grau, 4 graus, 6º grau. Porque a matemática da nova humanidade é uma reestruturação. 2025 nós tivemos o grande sextil cósmico a 1 grau. Foi ano passado. Trabalhamos com configurações a 1 grau. O grau de início absoluto da semente pura, mas é a semente que foi plantada. Ela ainda não rachou. E aí, nesse processo todo agora, em busca desse sol que nós estamos vivendo no inverno, ela começa a rachar para começar a nascer. Então, foi um ano de plantar com garantias, de confiar no impulso primordial. 2026, o esqueleto, o 4 grau. O cubo se manifesta. Por isso o vídeo do cubo semana passada. A gente vai ter esse grande sextil com os grandes planetas lentos, o grande sextil cósmico no em grau 4, que é a representação do cubo. Agora, este ano, os grandes aspectos ocorrem a este grau 4, o número do cubo, da matéria organizada e da estrutura óssea. No vídeo do cubo, eu falei sobre o que? Levantar o esqueleto da nova humanidade. E não é uma metáfora poética, não, gente. Ossos, Capricórnio, são o que permanece depois que a carne, a emoção e o espírito, a intenção se vão. Ficam só os ossos, são a prova fóssil de que algo viveu ali, de que algo existiu. São a estrutura que permite o que? O movimento. Se tirarem seus 2 pés, você para de pé. Se tirarem suas pernas, você tem movimento. Então é disso que estamos falando. O grande sextil cósmico de meados deste ano a 4 graus é justamente o que? A montagem deste esqueleto planetário. Estamos falando de biologia, de genoma, da estrutura do ser humano. Cada aspecto é o que? É uma articulação sendo fixada nessa nova estrutura de corpo, nesse novo corpo. 2027 será o que? A carne. A carne no grau 6, é o ano que vem, gente, 6 graus. Vamos ter também um grande sextil lá com essa configuração. Teremos o que? A concretização. O número 6, que é o número do serviço, da saúde, da integração, será quando a carne, que é a comunidade, o cuidado, recobrirá o osso, estrutura desse ano. Então, é um passo a passo rumando que a esse novo ser, a esse ser que muita gente fala em teoria, em post, em citação, mas que não aplica na sua vida diária. E um pouquinho nós vamos explicar agora para vocês entenderem a Doriforia e a Runa Unjo, que foram as descobertas através dos nossos estudos com o inconsciente coletivo, com a meditação ativa, que é um processo da imaginação ativa, que eu também já fiz ajustes para eu trabalhar da melhor forma possível. E ali a gente recebeu muitas imagens. E as imagens vêm desenhadas, então, na forma da runa. Mostrou-se muito isso, essa runa unjo. E aqui eu compartilho o quê? O que nós estudamos na realidade e toda a simbologia que eu vou buscar associando o quê? Ao movimento celeste
que estamos vivendo. Então, meu grupo particular de pesquisa simbólica trouxe muita coisa, trouxe muita imagem, e essa configuração específica tem o nome na astrologia helenística. A doriforia, quando se forma isso no mapa, dentro, naquela mandala de dentro, onde a gente tem os aspectos, os trânsitos, se formam imagens, como a gente fala da pipa, fala do iode, etc. E o que é isso? Literalmente é portar uma lança. Era o termo usado para quando planetas menores escoltam um planeta mais lento como guarda-costas celestes. Atualmente, o que que a gente tem? Vênus foi para Aquário, o Sol caminhou e ficou aqui em Mercúrio e Marte. Mercúrio e Marte fazem a doriforia ao Sol, eles estão escoltando o Sol que rumou de Capricórnio para Aquário e rumaram, eles escoltaram todo esse período em Capri, estão indo em direção a Aquário, gente. Isso começou, eles se juntaram, eles estavam dispersos e eles começaram a se juntar. Na antiguidade, isso era visto o quê? Como uma proteção divina, porque são planetas rápidos. A Lua, então, a Lua também faz esse processo, eles também fazem com a Lua, mas a Lua ela é muito rápida. E eles eram vistos o quê? Como uma proteção divina para uma missão importante. Então, eu trago aqui a simbologia, como está dentro da mitologia associação, mas por quê? Porque eram grandes estudiosos que entendiam o quadro todo sistêmico, desde a matemática, a língua, até todo esse processo de astrologia, astronomia, meteorologia, ciclos da natureza, etc. A runa unjo no céu, porque foi o desenho que foi mostrado para nós no nosso grupo, mas é a representação dessa doriforia que é o martelo de Thor. E o mais fascinante, né, que essa configuração que se assemelha a esta runa, a runa da alegria cumprida, da comunidade harmoniosa e do propósito coletivo realizado. Essa é a simbologia dessa runa. Não é felicidade superficial, é uma satisfação profunda de quem construiu algo que serve a muitos. E essa runa está sendo desenhada no céu justamente quando Vênus e Plutão se unem em Aquário, signo coletivo do coletivo futurista. E o que isso significa para todos nós? Que as estruturas que construímos agora, Capri, não são para nós mesmos, são arcos para que outros passem, pontes para futuros coletivos. E a recompensa virá não do acúmulo, mas de um serviço estruturado. E a engenharia da linha de tempo, Carmin. Nossa metodologia. Aqui no Carmin nós trabalhamos com o que eu chamo de engenharia da linha de tempo. Não é prever o futuro, é mapear os pontos de apoio, que são essas configurações na maioria das vezes com a Lua, como esta Lua nova e outros aspectos que a gente vai traçando conexões. Identificar as cargas, o que cada planeta está carregando. Estou falando de energia, calcular os vetores, para onde essa energia está sendo direcionada e projetar as estruturas. Como sua consciência pode interagir com tudo isso? Isso é o caminho. Isso é engenharia da linha de tempo do caminho. Esse é o resultado de todos os meus estudos aplicados à minha vida. Então não é teoria só. Essa lua é um pilar, essa lua nova é um pilar de ponte. Imagine que a humanidade está cruzando um rio. 2025 foi lançar o que? O primeiro cabo. 2026 é erguer esses pilares e 2027 será colocar o tabuleiro para que outros, para que todos possam atravessar. Então você agora não é mais um espectador. Você também é um engenheiro aqui. Cada escolha estrutural que você faz, cada limite colocado, cada prioridade definida, cada não dito com amor é um trabalho do quê? De armação, de construção nessa ponte coletiva. Então, comunidade, esta lua nova em Capricórnio foi o que? O último suspiro
da fase de preparação. Depois dela, vamos começar a construção definitiva. Os planetas estão se alinhando como o quê? Como ferramentas numa bancada divina. Saturno é o serrote, Marte é o martelo, Vênus e Plutão é o cinzel, Urano é o projeto arquitetônico. E você? Você é ao mesmo tempo a matéria-prima, o arquiteto e o habitante futuro desta estrutura. E no vídeo de domingo, gente, eu vou trazer mais detalhes sobre essa doriforia, essa runa, como esse martelo de Thor está sendo ajustado. Mas aí eu vou falar mais de mitologia, mais de interpretação de símbolos. É um conteúdo mais para estudos reflexivos, tá? Desses grandes eventos do meio do ano. Então, por enquanto, pratique o que? O olhar estrutural. Pergunte-se, não o que sinto, mas o que eu construo com o que eu sinto. E não o que eu desejo, mas sim que esqueleto sustenta o que? Meus desejos. É exatamente esta a alma do caminho. Tudo que eu compartilho aqui, gente, não é teoria aprendida em livros e replicada, só falada. É conhecimento forjado na vida real, testado na pele, no osso e no coração. É a astrologia que sobreviveu às minhas próprias quedas, às minhas reviravoltas, aos meus recomeços do zero, que foram muitos. É a coragem de engolir o que o orgulho ferido, de mudar rotas, de ressignificar a minha própria dor, transformando-a não em discurso motivacional, mas uma ferramenta concreta de navegação existencial. Aqui os símbolos são vivos, não são peças de museu. Eles não estão apenas nos mapas, nos livros, eles estão nas situações do dia a dia, nas coincidências que não são coincidências, nos sinais que o universo insiste em mostrar até que a gente aprenda a ler, as imagens que o inconsciente traz através de sonhos, sonhos que gritam, gritam para que a gente tenha coragem de olhar para eles. E essas imagens, muitas e muitas, tem muita coisa que eu recebi há 5 anos atrás, fazem sentido hoje, porque o tempo não é linear. É uma rede. E o caminho existe o quê? Para nos ajudar a tecer a nossa própria rede com consciência. Eu não trago listas prontas, eu não trago 5 regrinhas absolutas ou 10 passos para a felicidade. Isso não vai ter aqui. Eu trago carne, trago sangue, trago ossos, trago a vida que salta aonde? Nas palavras, que não respeita a cronologia, que mistura passado, presente e futuro num eterno agora em transformação. E isso não é marketing, é entrega. Não é verdade absoluta. É uma busca compartilhada. Não é linear, é orgânico, é circular, é multidimensional. Às vezes, algo que vocês trazem nos comentários me traz insights de reprogramar rotas, de verificar, de pesquisar, de estudar mais, porque a verdadeira liberdade não é seguir o que é um manual, é ter coragem de se reinventar a cada segundo com os pés na terra e os olhos nas estrelas e saber que nesse movimento você não está apenas mudando a sua vida, está construindo ativamente para essa nova linha de tempo coletiva. E é isso que eu faço aqui agora com vocês. Construir pontes entre o céu e o chão, entre o sonho e a ação e entre a ferida e a cura, porque no fim das contas a maior magia não é decifrar o destino, é aprender a escrevê-lo com as próprias mãos, com os próprios ossos e com a própria história renascida. Eu sigo e seguirei fazendo isso com vocês, com verdade, com profundidade, com carmim. E até a próxima camada, até o próximo símbolo que ganha vida, até a próxima vez que a vida nos lembrar que somos nós também constelações em movimento, porque o mapa, gente, é só o começo. A viagem é que transforma, mas essa base estrutural do mapa Carmim é fundamental para qualquer jornada e qualquer viagem que você decida seguir a partir dele. Ele transforma a sua visão de si mesmo, porque, como dizemos aqui, as emoções são o rio e o caráter é a ponte. E em 2026 é o ano em que você vai decidir de que material será feita a sua travessia.
E no domingo eu vou falar desta engenharia dessa linha de tempo com mais peças desse quebra-cabeça cósmico, porque eu ainda não terminei a minha pesquisa e vai ser um conteúdo muito profundo. Então eu deixo para os domingos, porque as pessoas têm tempo de ver, de rever, de tentar trazer todas as reflexões contidas ali para a sua própria história. Então, com muito respeito à sua obra-prima em andamento, eu deixo vocês aqui com o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.